Olá, irmão, irmã, o nosso auxílio vem do Senhor. O teu auxílio, a tua graça vem de Deus. Por isso, então, acolha a sua palavra, para que a palavra dele desperte no teu coração a fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, fala ao nosso coração. Que a leitura e a meditação do Evangelho possa trazer a Tua presença a cada um de nós e possamos crescer no amor, na obediência e no Teu seguimento. Amém. Vamos ouvir o Evangelho de hoje, que é narrado por São Marcos. Naquele tempo, Jesus saiu de Jericó junto com seus discípulos e uma grande multidão. O filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho. Quando ouviu dizer que Jesus, o Nazareno, estava passando, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Então Jesus parou e disse: Chamai-o. Eles o chamaram e disseram: Coragem, levanta-te, Jesus te chama. O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus lhe perguntou: O que queres que eu te faça? O cego respondeu: Mestre, que eu veja. Jesus disse: Vai, a tua fé te curou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Este Evangelho, à medida em que nós vamos ouvindo ele, por si ele vai aquecendo o nosso coração, porque é a palavra de Deus e é a palavra que revela o poder de Deus, é a palavra que nos chama à presença de Deus. Você ouviu? Um cego chamado Bartimeu que mendigava ao longo do caminho que Jesus está fazendo. Jesus, os seus discípulos e a multidão estão no caminho, andando, em movimento, indo para Jerusalém, onde Jesus vai fazer a oferta da sua vida para nos salvar. E o cego? O cego não está nem no caminho e nem andando. Ele está sentado à beira do caminho. E este estar sentado à beira do caminho mostra para nós qual é a condição daquele homem. Aquele homem é um excluído. Aquele homem é um rejeitado por conta da sua cegueira. Porque naquela época, a compreensão de qualquer pessoa que nascesse cega, ela ou alguém da sua família havia cometido um grande pecado e a cegueira era Deus castigando. Por isso eram rejeitados. Por isso viviam nessa situação difícil. Mas aquele homem já tinha ouvido falar de Jesus. Quando ele grita, Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim, nos mostra que de alguma maneira, ainda que ele não esteja vendo, ele já ouviu falar de Jesus. Então aqui a fé foi gerada no coração daquele cego a partir da escuta. Ouvindo a palavra, ouvindo falar de Jesus, o nosso coração vai ganhando esperança. E aquele homem colocou em Jesus toda a sua esperança. Por isso, então, quando Jesus está passando e ele fica sabendo, ele clama, ele grita, ele suplica: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. E a multidão que está ali tenta repreendê-lo. Porque, minha gente, quando nós declaramos que Jesus é a nossa esperança e que ele tem o poder de mudar a nossa vida, não vão faltar situações, pessoas que vão tentar roubar a nossa esperança. Mas nós devemos fazer como aquele cego. Se tentarem tirar de nós a nossa esperança, nós vamos gritar e clamar mais forte. E este clamor chegou ao coração de Jesus. E Jesus, você ouviu o evangelho de ontem, que ele estava andando na frente de todo mundo, porque ele está indo para Jerusalém, cumprir a sua missão, mas quando ele escuta o clamor de um necessitado, ele para. Não só para, mas como deseja trazer para perto aquele que está sofrendo com as suas dores, com as suas limitações. E aí ele dá uma ordem: chama esta pessoa que está clamando por mim.
E eles vão e dizem: coragem, levanta-te, Jesus está te chamando. Eu repito para você hoje, talvez diante de todos os clamores que estão no teu coração, diante das dificuldades e necessidades que você está enfrentando, eu quero ser a voz da multidão. Coragem, Ele te chama. Levanta. Sai desse lugar. Sai do sofrimento. Sai da beira do caminho. Jesus está te chamando. E aquele cego, ele dá um pulo, deixando para trás o seu manto, que era a sua segurança, porque o cego depende do manto para se proteger do frio, porque o cego depende do manto para colocar ali, forrar, para pedir a sua esmola, para sobreviver. O manto é a proteção. Só que como ele tinha colocado em Jesus toda a sua esperança, ele se moveu pela fé, uma fé ousada. O que é a fé? Se não há certeza daquilo que ainda não se tem. Quando ele ouviu falar que Jesus estava chamando ele, dentro do coração dele a fé deu essa certeza. Eu não preciso mais desse manto. Esse manto, eu só precisava dele por conta das limitações que eu trazia. Mas agora Jesus vai agir na minha vida com poder, vai me libertar, vai me curar e eu não vou precisar mais. Eu não preciso do manto, eu preciso de Jesus. Então ele ousadamente larga tudo e se coloca na presença de Jesus. E diante desta fé tão ousada, tão corajosa, Jesus não faz outra coisa senão envolvê-lo com o seu poder e com o seu amor, devolvendo para ele a visão. Ai, irmão, como é bonito o testemunho de fé deste cego. Como é bonita a ousadia dele. Como ele consegue viver o despojamento que talvez é o fio condutor desta semana para ir até Jesus. A gente consegue entender perfeitamente que aquele homem despojou-se das suas seguranças, alcançou um milagre sobrenatural, mas a maior cura não se deu nos olhos físicos, mas se deu nos olhos do coração, porque quando ele voltou a enxergar, quem ele viu foi Jesus. Por isso começa a segui-lo. Por isso, reconstrói a sua vida a partir daquele encontro. O milagre maior que Jesus quer fazer com cada um de nós é nos tirar da beira do caminho e nos colocar neste caminho de seguimento. O cego foi curado no início da sua caminhada. Eu e você seremos curados, transformados e reconstruídos pelo poder do Espírito Santo em cada passo que nós dermos no seu caminho. Por isso, irmão, coragem, Ele te chama. Levanta, vamos entrar neste caminho. Coloquemos em Cristo a nossa esperança e não permitamos que ninguém nos cale e não permitamos que ninguém nos roube essa esperança. Clamemos: Jesus, tem piedade de mim. Jesus, tem piedade de mim. Eu quero enxergar. Eu quero enxergar quem o Senhor é. Eu quero enxergar qual caminho eu devo seguir. Manifesta na minha vida o teu poder. Me dá a luz, Senhor, a luz da fé, para que pela fé eu toque o seu coração e o teu coração transforme a minha vida. Amém. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.